Olá pessoal, nessa videoaula faremos uma abordagem no que tange a operadores. Ao longo do curso já viemos tratando alguns operadores, no entanto falaremos de uma maneira mais detalhada quanto aos principais operadores que são utilizados para executar operações matemáticas. Bom, o primeiro operador que nós iremos falar é o operador de multiplicação. Quando vocês precisarem utilizar para efetuar algum cálculo que envolva multiplicação, vou fazer um exemplo aqui com vocês, declarar duas variáveis, vou atribuir à variável x o valor 3 e à variável y o valor 2. Então, declarei duas variáveis ali e atribuí valores a ela. No entanto, vocês podem observar que eu fiz uma estratégia diferente na atribuição de valor. As aulas anteriores vocês observam que eu atribuí o valor em uma linha separada, ou seja, declarei a variável e depois efetuei a atribuição do valor. No caso aqui, de uma maneira mais resumida, vocês podem atribuir o valor àquela variável na mesma linha quando você declara essa variável. Bom, declarei as duas variáveis, atribuí valor, e aqui eu vou declarar uma outra variável, result, que vai ser o nosso resultado, e ela vai ser atribuída essa variável à multiplicação entre x e y. Então eu estarei usando aqui o operador de multiplicação. E vou apresentar esse resultado na tela. Usar o code, apresentar o resultado da variável result, ponto e vírgula. Tá aí. Então, se atentem quanto a cada término de instrução, o ponto e vírgula. Aqui no caso da declaração de variáveis, mais do que uma na mesma linha, a separação é por vírgula. São algumas situações já pontuadas, mas que é importante a gente frisar. Bom, vamos executar o código para ver o resultado. Tá aí, 2 vezes 3 eu tenho o resultado aqui 6. Ó. Então executou com sucesso, tem a multiplicação dessas duas variáveis criadas. Eu vou usar um outro operador, que é a divisão. Tá, okay? Vou continuar com essas mesmas variáveis, só vou trocar o operador. Em vez de ser multiplicação, vou utilizar o operador de divisão. Tá aqui. Muito bem, vou executar o nosso código. Vocês vão observar que ele vai fazer a divisão. Tá lá, fez, mas apresentou o resultado 1. Né? Por quê? Porque o 3, que é o valor de x, dividido por o valor de y, que é 2, não é uma divisão inteira. Né? Então, como o meu resultado é um int, isso significa que o valor da divisão a ser atribuído a essa variável vai ter que ser apresentado no formato inteiro. E o formato inteiro é desconsiderando a parte fracionária, então por isso que apresentou apenas o valor 1. Então, nesse caso aqui, eu fiz até de propósito, quando vocês precisarem apresentar algum valor com números fracionários, então vocês têm que trabalhar com valores flutuantes, valores de ponto flutuante. Então, em vez de eu adicionar um int, eu vou colocar um float aqui. O tipo vai ser float agora. As duas. Lembrando que a apresentação do número float, a forma de você atribuir um valor, esse valor tem que ser composto por um ponto. Então, esse número aqui é inteiro, 3. 3.0, por mais que 3 é igual a 3.0, a apresentação deles para o código tem relevância. Então, o 3.0 é um número de ponto flutuante. E o 2.0 também. Tá aqui. Vou fazer a divisão e vamos ver como que ele vai apresentar o resultado agora. Tá lá, 1.5. Aí sim eu tenho um resultado com a parte fracionária. Ok? Voltando aqui, poderia deixar aqui como int
em vez de ser float, eu vou deixar como valor inteiro, int, e vou atribuir para x valor inteiro 10 e para y o valor 2, e vou fazer a divisão. Como ali você já pode observar que o valor da divisão vai ter um resultado inteiro, então nesses cálculos aqui, onde não existe a parte fracionária, você trabalhando com a variável int, não vai ter nenhum problema por conta que o valor da parte fracionária, deixa eu ver, apresentou um erro aqui. Ah tá, esse ponto aqui, ó. Tá aí, tinha esquecido de tirar o ponto. Vamos executar de novo. Vocês vão ver que como o resultado é inteiro e não existe parte fracionária, então o que é apresentado satisfaz, porque a parte fracionária, o resultado é 0, né? Então, observe aqui, 10 dividido por 2 eu tenho 5. Então, nesse ponto aqui de divisão, já que é uma operação que é bem possível apresentar valores quebrados, né, ponto flutuante, tome cuidado quanto ao tipo de variável, se vai ser inteira ou se vai ser float. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho sobre a adição. Tá? O operador de adição é esse operador aqui, ó, mais. Okay? Então, é trivial, acredito que é de conhecimento de todos por conta da matemática popular, mas se eu precisar fazer a adição entre duas variáveis, basta utilizar o operador mais aqui. Executando esse código, eu vou ter a soma de 10 mais 2, tem que ser apresentado o resultado como 12. Tá aí. Apresentou 12. Bom, muito bem. Agora também, como existe a soma, também existe a subtração. Então o operador que você utiliza é o nosso if ali, né? O sinalzinho de negativo. Então observe aqui como ele vai se comportar. Então aqui eu teria que substituir o operador, né? X menos y, teria 10 menos 2, o resultado tem que ser apresentado 8. Vamos lá. Tá aí, apresentou 8. Ótimo. Bom, então nós vimos operador de multiplicação, divisão, soma, subtração. Agora então o operador é interessante, né? No caso, não nos primeiros momentos, mas futuramente, ainda mais usando a parte da eletrônica embarcada, vocês vão trabalhar bastante com esse tipo de operador, que é o operador que a gente chama aqui de, o símbolo utilizado é o percentual, tá? Então eu vou fazer x percentual de y, mas o que isso representa? É o resto da divisão inteira. O que é o resto da divisão inteira? Você vai dividir o valor de x e por y, você vai ter um valor inteiro atribuído na divisão e o resto dessa divisão vai ser apresentado como resultado. Então x% y é o resto da divisão de 10 dividido por 2. Então no caso ali, 10 dividido por 2 eu tenho uma divisão exata. Então 10 dividido por 2 eu tenho 5. Então quanto que sobrou do resto dessa divisão? Vai sobrar 0. Vamos ver se é isso. Então, ele vai apresentar como resultado o valor 0. Vamos aguardar ele executar. Tá aí, apresentou o valor 0. Ah, mas e se não fosse uma divisão exata? Eu vou fazer aqui agora. 10 dividido por 3. 10 dividido por 3, eu tenho lá 3, né? 3 ponto, uma dízima periódica lá, 333. Muito bem. No caso aqui, o que ele vai fazer? 10 dividido por 3, ele vai pegar apenas o valor inteiro, que no caso é 3. Né? Então, 10 dividido por 3, eu tenho como resultado 3. Aí, 3 multiplicado por 3, subtraído do 10. Então, 3 vezes 3 dá 9, né? 10 menos esse 9, sobrou 1. Ou seja, eu trabalhei com a divisão inteira, que é o 3,
E o que sobrou dessa divisão é 1, que eu não consegui dividir, que é o que vai me gerar a parte fracionária. Então esse resultado, esse resto da divisão, é o que é apresentado aqui, com esse símbolo aí, o símbolo de percentual. Vamos executar. Então aqui nesse caso, tem que ser apresentado o valor 1. Tá lá, valor 1, mostrado aqui para vocês. Pessoal, existe também a questão da prioridade dos operadores. Então, numa expressão, pode ser que tenha soma, multiplicação, divisão na mesma expressão. Como o computador vai interpretar isso? Quem que ele vai executar primeiro? A soma, a multiplicação? Então, existem as prioridades que no desenvolvimento da expressão vocês têm que levar em conta, essa sequência, essa hierarquia que é executada dos operadores. Então, por exemplo, aqui eu vou criar, vamos manter, vou diminuir só o valor aqui, ó. Vou atribuir a x 2, a y 3 e vou deixar z 3. Vou colocar aqui no result essa operação, x mais y multiplicado por z. Então observe aqui, ó. Nós temos uma soma e uma multiplicação. Qual vai ser executado primeiro? Se a gente observar, se a soma for executada primeiro, que valor que a gente vai ter? 2 mais 3, eu vou ter 5. 3 vezes o resultado da soma vai me dar 15 aqui, né? O resultado tem que ser 15. E se o operador de multiplicação for executado primeiro, significa que teremos 3 vezes 3, 9, somado com 2, 11. Então você pode observar que são valores diferentes. Então o computador respeita uma hierarquia. No caso aqui, primeiro ele vai executar a multiplicação para depois fazer a soma, na mesma linha de raciocínio voltado para a matemática tradicional. Então vamos dar um play aqui no nosso código, vamos mandar executar e vamos ver qual que é o resultado. Tá aí, 11, ó. Significa que primeiro ele multiplicou, 3 vezes 3, 9, e depois somou, 9 somado com o quê? Com 2, 9 mais 2 eu tenho 11, tá aí o resultado. A gente pode interferir nessa hierarquia, ou seja, nessa prioridade. Eu posso fazer a soma primeiro para depois multiplicar. Qual que é a estratégia que a gente utiliza para isso? Aí entra os parênteses. Os parênteses vão definir prioridades conforme a necessidade da sua expressão. Então, por exemplo, aqui eu poderia atribuir o parênteses no x mais y multiplicado por z. Isso daqui representa o quê? Significa que ele vai somar x mais y e depois vai fazer a multiplicação por z. Teoricamente, x e y, 2 vezes 3, 2 mais 3 teria 5, vezes 3 me daria um resultado de 15. Diferente do 11 que a gente acabou de observar. Então vamos ver qual que é o resultado, agora colocando parênteses. Muito bem, tá aí, 15. Então vocês observam que o símbolo de parênteses mudou a prioridade. Né? Ele deu a prioridade para quem estava dentro entre os parênteses. Ok? Isso daí vocês podem estar utilizando a qualquer momento para poder vocês definirem a prioridade conforme a necessidade da expressão. Bom, pessoal, agora vamos trabalhar com os operadores de incremento e decremento, bastante utilizado aí para você executar ações voltadas à contagem. Vamos iniciar aqui criando uma variável chamada contador. Tá aí. E vamos atribuir um valor inicial a essa variável, 0. Aqui embaixo, vamos atribuir a essa variável contador, ela mesma, somado com 1. Parece um pouco estranho aqui.
contador vai ser atribuída a variável contador, o próprio valor de contador somado com 1, pode soar um pouco estranho, mas é dessa forma mesmo, ou seja, ao executar esse código, vai ser declarada a variável contador com valor 0, logo em seguida essa mesma variável vai receber o valor do contador, que é quanto? Que é 0, então aqui no lugar desse contador é o valor 0, somado com 1. Então eu acabei de fazer aqui um contador incremental e apresentar esse resultado aqui no nosso console. Contador, é a variável. Tá aí. O que a gente espera de visualizar como resposta aqui no nosso computador? Essa variável contador, nessa execução do código, vai ser incrementada em valor 1. Então o resultado tem que ser 1. Vamos executar. Está aqui, valor 1. Se eu quisesse fazer um contador 2 em 2, então vai bastar eu mudar meu número para 2 aqui, ok? E assim por diante. Podemos, pessoal, apresentar essa estrutura de contador numa versão mais simplificada. Então, em vez de colocar a nossa variável contador para ser atribuído contador mais 1, eu posso reduzir tudo isso daqui para apenas, deixa eu tirar aqui, contador mais, ponto e vírgula. Essa instrução aqui vai me dizer o quê? Vai me dizer que quando essa função for executada, o meu contador vai ser atribuído, vai ser somado a ele o valor 1, ou seja, vai ser contado, né, o valor 1. Então vamos ver se vai ser apresentado aqui na variável o valor 1 como resultado. Tá lá, valor 1. Então, vou fazer um comentário aqui na frente. Toda essa expressão aqui, ó, contador recebe contador mais 1, é simplificada por apenas contador mais, ok? Então, um operador aí de simplificação bastante utilizado. Até aqui a gente fizemos exemplo de contadores incremental. Agora vamos usar aí um outro operador que tem por função decrementar. Então, ao invés de aumentar o valor na contagem, vai diminuir o valor na contagem. Então, vou atribuir aqui a variável contador valor 10, para poder a gente subtrair desse 10, né? Decrementar. E aqui vou iniciar com essa instrução. Recebe contador menos 1. Essa aqui é a topologia básica aí do contador menos 1. É do contador decremental. Vou dar um play aqui. Então, teoricamente, teria que apresentar o quê? O valor de contador, que é 10, subtraído de 1. Então, teria que apresentar 9. Tá aqui, ó, 9. Posso simplificar essa estrutura utilizando lá a mesma estratégia do contador mais, usar o contador menos, menos. Vamos executar aqui. Tem que ser apresentado também 9, porque faz a mesma função. O operador de decremental. Tá lá, 9. Okay? É importante falar para vocês que esses operadores de incremental ou decremental, eles podem serem colocados na instrução tanto em pré ou pós. Então, no caso aqui, nos exemplos que eu coloquei para vocês, eu usei sempre pós, né? O operador está após a variável. Mas eu posso colocar esse operador na frente, tá? Menos, contador. Vamos ver o que acontece. Tá lá, apresentou 9. Então, eu fiz um contador decremental, no entanto, eu usei o operador na posição pré, né?
Até então eu estava usando o pós. Bom, qual que é a diferença dos dois? Uso antes ou uso depois? Pré ou pós? Na verdade, a diferença entre os dois é nenhuma, que ambos vão apresentar, aqui seja pré ou pós, o mesmo resultado, né? O único fator relevante é a forma que o computador vai interpretar essa instrução. Com o pré, ou seja, o operador, no caso aqui decremental, colocado antes aqui da variável, o que ele faz? Ele vai diminuir a variável em 1 e depois retornar o valor decrementado. Isso é o pré. Então, primeiro ele decrementa para depois apresentar o valor. E se caso eu usar na estratégia do pós, né? Então, esse comportamento aqui vai ocorrer o quê? Ele vai retornar, o computador retorna o valor da variável, depois que retornou o valor da variável, e em seguida ele decrementa 1. Então, é diferente do anterior, em que sentido? Primeiro apresenta o valor da variável, depois decrementa. Se tiver no pré, primeiro decrementa e depois apresenta o valor da variável. O resultado final dos dois, né, vai ser o mesmo. No entanto, aqui é interessante para vocês entenderem esses operadores na posição pré ou na posição pós. Ok? Bom, pessoal, então nessa terceira aula falamos sobre os operadores de soma, subtração, o resto da divisão inteira. Falamos sobre os operadores de incremento, decremento. Falamos sobre a característica de pré e pós. Então, bastante assuntos relacionados a operadores. Gostaria de frisar para que vocês resolvam o questionário, peguem os códigos dos exercícios, implementem no NetBeans, executem eles para ver se a resposta condiz com o seu raciocínio. Tá? E dessa forma vocês já vão se familiarizando também com a escrita dos códigos. Ok? Valeu, pessoal. Até a próxima.